a primeira aula direcionada a quem vai prestar concurso para o ensino fundamental é sobre ortografia, dando início na apostila. Esta aula já foi dada presencial para algumas turmas. Porém, esse vídeo ele pode ser guardado para vocês estarem estudando antes do concurso, aí, alguns dias antes, revendo, ok? Para que a gente possa entender, né, o uso das letras, devemos entender os fonemas. O que são os fonemas? Os fonemas são os sons das palavras. O som das letras dentro de uma palavra, ok? Por exemplo, a palavra água. A, G, U, A. Água. Eu pronunciei o som do A, do G, do U e do A. Então, 4 letras, A, G, U, A. 4 fonemas. Água, água. Então, 4 fonemas. Já na palavra queijo. Palavra queijo tem 6 letras e 5 fonemas, porque o som do U não se sobressai. Vamos ver então, conferir. Q, U, E, I, J, O. 6 letras. Fonema. Queijo, queijo. Onde está o som do U? Não tem. Ele fica omitido dentro da palavra, ok? Então, são 5 fonemas. Eu fiz depois eu vou jogar também no grupo um PowerPoint, tá? Sobre fonemas, para ficar bem mais claro. Vamos exemplificar mais uma palavra. A palavra anel. A-N-E-L. 4 letras. Anel. Eu falei o N, falei o E e falei o L. A-N-L-E-L. 4 sons. Então, ela possui 4 letras e 4 fonemas. A palavra anel. Certinho? Então, subentendendo que vocês já tenham entendido o que é fonema. Se não entendeu, podem me chamar no privado para poder estar tirando dúvida, certo? E também as nossas aulas presenciais vão voltar em maio. Eu estarei tirando dúvidas que vocês tenham. Pega um caderninho, vai anotando suas dúvidas. Depois a gente tira essas dúvidas, certinho? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai falar do som do C. Quando que eu uso C e quando que eu uso cedilha. O C é antes da vogal E e antes da vogal I. É uma regra. Então, eu só falo sé, si com o C. O uso da cedilha é apenas antes da vogal A, O, U. Então, fica sa, só, su. E o são, que é uma sílaba utilizada em muitas palavras. O cedilha também tem mais uma regra. O cedilha não se usa em início de palavras, de forma alguma, tá? O cedilha a gente vai encontrar só em sílabas medianas ou finais. Nas sílabas iniciais, de jeito nenhum. O sé e o si, que é sem o cedilha, encontramos em sílabas iniciais, como é o caso da palavra cinema, da palavra cebola. Então, tem essa divergência, essa diferença. O cedilha não se usa em sílaba inicial, apenas em medianas e finais. E o sé e o si sem cedilha a gente utiliza, ok? Então, vamos lá. Eu dei algumas palavras lá na apostila, certo? Acetinado, açafrão, almaço, anoitecer. Qual é o segredo da ortografia? É ler e estudar. Como que eu vou estudar? Faça 3 colunas. Primeira coluna, a cópia da palavra. Na segunda coluna, a separação de sílaba. Na terceira coluna, reescreva a palavra novamente. Assim vocês estão fazendo treino ortográfico. Treinando a grafia da palavra. Quem lê muito, escreve melhor, certo? E quem escreve melhor, tem uma interpretação de texto muito melhor também. Bem mais fluente. O número 2 é o S. Onde eu coloco o S? Como que eu escrevo com um S só? E tem que ter o som do S, porque o S tem som de Z, tem vários sons, vários fonemas, ok? Eu quero o S com o fonema S, o som de S. Eu coloquei na apostila de vocês e tem uma coisa errada. Na apostila eu coloquei assim, antes das consoantes L, N e R, usa-se apenas um S.
Não é antes, a palavra é depois. Circula essa palavra antes, dá um xizinho nela e escreve em cima depois. Depois, por exemplo, olha lá. Eu dei exemplos aí. Ânsia. O S vem depois do N. Deixa eu ver uma outra que seja com descansar. Diversão. Vem depois do R. Diversão. De L eu não dei nenhum exemplo. Odeio. Não dei não. Então é depois do L, do N e do R. E não antes. Certo? Aí ele tem som de S e eu uso um S só. Ok? No número 3, os dois S's também com som de S. Ok? Os dois S a gente utiliza entre vogais. Sempre entre vogais. Exemplos tem vários aí na apostila. Acesso, acessório, acessível, assar, asseio. Sempre entre vogais eu utilizo dois S's, mas o som é de um S só. Certinho? O número 4 é SC e S cedilha. SC e S cedilha, em sua maioria, estão entre vogais. É uma regra? Não. Por exemplo, a palavra consciência. Tem o N. Aí o N fica valendo para aquela regra do S depois do N, depois do R, depois do L. Ok? Tirando disso, o SC e o S cedilha, na maioria das suas vezes, estão entre vogais. Ok? Na maioria, não são em todas. Isso é uma regra? Não. A língua portuguesa, ela é muito flexível. Ela não tem muita regra. O que eu tenho que fazer? Treinar grafia, treino ortográfico. O que eu sugestiono para vocês? Copie essas palavras em uma coluna. Na outra coluna, separa-se a sílaba e na última coluna, escreve novamente. Isso se chama treino ortográfico. É necessário. Mesmo porque a separação silábica vai cair também no concurso. É bom vocês estarem treinando, ok? O X com som de S. Então, nós estamos falando do fonema S. O X, porém, com som de S. Ele fica também entre vogais. Ah, mas aí você falou que dois S's usa entre vogais. O X também é entre vogais. Como que eu vou fazer? Pega um dicionário, busca no Google, né? Eu pegava muito dicionário. Hoje em dia o Google tá à mão, então eu vou no Google. Não é porque eu dou aula há mais de 20 anos, não é porque eu sou formada em letras, mesmo porque eu sou formada em letras, mas eu dei aula no ensino médio há mais de 20 anos atrás, certo? Então, eu tenho que estudar, eu tenho que estar estudando todos os dias. Eu não sei tudo, não sou a dona da verdade, a gente tem que estar sempre buscando. E como que eu busco? Pesquisando, vamos estar pesquisando. Então, o X aqui, eu dei algumas palavras de exemplo. Exceção, excedente, exceder. A mesma forma, pega essas palavras, coloca na coluna, copia, separa e copia de novo. Sempre treinando graficamente as palavras. O XC, em sua maioria, também está entre vogais. Eu dei algumas palavras, vocês vão estar sempre grafando. O que é grafando? Escrevendo, tá? Aqui eu só coloquei os sons do S. Todas essas palavras têm som de S, todas. S sozinho, dois S's, SC, S cedilha, X e XC. Todas elas têm som de S. O fonema delas é S. Então, por exemplo, na palavra acréscimo, tem o SC. Então, ó, A, C, R, E, S, C, I, M, O. Acréscimo tem 9 letras. 9 letras. Mas ela vai ter só vai ter que tirar um fonema dela. Por quê? O SC representa um som só. Só o som do S. Aí a gente vai contar. A, eu falei o A. CRE, o C e o R. E o E. Si, falei só um som. O C e o SC junto. I, M, O. Acréscimo. Certo? Então, prestando bem atenção nisso. Deixa eu contar as letras de novo, que eu acho que eu contei errado. É A, C, R, E, S, C, I, M, O. Então, são 9 letras. E som. A, C, R, E, S, C, I, M, O. 8 fonemas. 8 fonemas. Porque o SC se unem
representam juntos o som do S, por isso acontece de ter um fonema, o número de fonemas ser menor que o número de letras, ok? Se tiver dúvidas sobre fonema, eu gostaria que vocês me chamassem no privado ou anotassem para quando a gente voltasse às aulas, certinho? Questão número 1, tem uma palavra na receita que ela foi, no trecho da receita de culinária, ela foi escrita errada propositalmente, ok? Eu não vou fazer a correção, eu só vou indicar a palavra e vocês vão pesquisar e fazer a correção. A palavra escrita errada é a palavra vasilha. Então, vocês vão pesquisar como que escreve e fazer a correção aí na apostila de vocês. A questão número 2 tá pedindo para completar com S ou com Z. Ah, mas a gente está estudando o S. Vai ter palavra com Z? Vai. Por quê? Para vocês verem que existe palavra com Z também entre vogais, com S entre vogais. Então, os sons diferentes. O que eu tenho que fazer? Estudar, ler, grafar, para poder dar tudo certo. Então, temos rasura, por exemplo, é com S, riqueza é com Z. As duas estão entre vogais? Estão. Qual é a diferença? A diferença é a escrita só. Tem regra? Não, não tem. Como que eu faço? Pesquiso no dicionário ou no Google, ok? Essas palavras todas vocês vão pesquisar, completar e vocês mesmos vão corrigir. Como? No Google. Primeiro preenche como vocês acham que é. Depois vai lá no Google se tiver dúvida e corrige, ok? Até eu posso fazer um PowerPoint, tá disponibilizando essa correção para vocês depois, tá certo? Na questão número 3, nós temos os adjetivos, tá? Limpo, belo, franca, puro, leve. O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar ESA. Nem todas vai ser acrescido de ESA, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Limpo, limpeza. Honrado, honradeza ou honradez. Vamos pesquisar? E tem uma palavra que não tem nada. Ela tá aí propositalmente. Ela nem é adjetivo, certo? Então, ela não vai ter como vocês fechá-la com ex e nem com ESA. Então, vamos lá pesquisar, correr atrás, porque vocês têm que correr atrás, vocês estão estudando para o concurso. A questão número 4, marque a alternativa em que a palavra foi escrita corretamente. Todas elas foram escritas corretamente, todas. Então, vocês vão olhar, ver que não vai ter nenhum erro. Isso tudo é proposital, ok? É para vocês estarem atentos, prestar atenção, bater a cabeça, reescrever, copia, separa e copia de novo. Aí vai ficar beleza. Depois, na questão 5, nós vamos ter 4 frases. Vocês vão completar a palavra que está faltando, né? Com S ou com Z ou com SC, não sei. Vocês vão completar. Como? Completa do jeito que vocês acham que é, corrige através do Google ou do dicionário. Depois vocês vão assinalar a sequência correta de letras. Se é a letra A, por exemplo, se é S, S, I, cedilha. Se é a letra B, Z, S, E, S. Vocês vão ver qual que adequou corretamente e fazer o X. Só isso. Questão número 6. Essa questão vocês vão responder ela na linha horizontal. Número 1, A, B, C, D, E. Número 2, A, B, C, D, E. Em cada questão tem uma palavra grafada errado. Vocês vão assinalar a que está grafada errada, tá certo? A que não é oficial significa que é a grafia errada. Depois que vocês fizerem essas questões aí de grafia errada, vocês copiam todas as palavras que estavam erradas, copia, separa e copia de novo, certo? Para quê? Treinar ortograficamente as palavras. Aí a gente vai ver aqui o uso do substantivo originados de um adjetivo. Por exemplo, o adjetivo triste, ele vai originar, tá? O substantivo tristeza, que é escrito com ESA, com Z. Esperto, origina esperteza, ESA com Z. Belo, vai originar beleza, com ESA com Z. Então, os substantivos é ESA com Z. No caso dos adjetivos femininos, é ESA com S, tá?
que origina de um título de nobreza, de um lugar, por exemplo, o inglês, inglesa, duque, duquesa, chinês, chinesa, português, portuguesa. Então, esse esa é com S, porque eles originam de adjetivos, certinho? Aí vocês vão transformar os adjetivos abaixo em substantivo, tá? Quando você transforma os adjetivos em substantivos, vocês usarão esa com Z. Agora tentaremos descobrir o feminino das palavras a seguir. Os femininos, né, os adjetivos femininos, esa com S. Façam todos, copiem depois do caderno, separem as sílabas e escrevam novamente. Grafia é o estudo da grafia, ok? O uso do G e do J. Vejamos. Na formação silábica do G, se eu anteceder o G da vogal E e da vogal I, nós pronunciaremos Gé, Gi. Fica o mesmo som do J, só que o J eu posso anteceder de qualquer vogal, vai ficar já, Gé, Gi, Jó, Ju, Jão, né? O G não, o G é só antes do E e do I, fica Gé, Gi. Se eu colocar o G antes do A, antes do O e antes do U, fica Gá, Gó, Gu. O som é outro, totalmente diferente. Ah, mas quando eu vou usar uma palavra que eu tenho que completar com G e com G, eu vou ficar na dúvida se é com J, como que eu faço? No J, geralmente, ele é usado mais para nomes de índio, né? Originários de índios, né? Originários de indígenas. Por exemplo, pajé, entendeu? Palavras africanas, palavras que já têm uma origem, tá? O J, Gé, Gi. Agora, o Gé, Gi com o G, vocês têm que por exemplo, viagem, né? O G é viagem. Viagem é com G. Viajar é com J. Por quê? Porque eu não uso G antes do A. Então, tudo é um bom senso, tudo é questão de estudo, tudo é questão de treino ortográfico. Tem que se treinar, certo? Eu resumi a explicação para vocês aqui do que eu coloquei na apostila sobre o uso do G e do G, e do Gé, Gi com G e do Gé, Gi com J, certo? Então, agora, eu vou passar aqui, ó. Em substantivos terminados em agem, igem e ugem, eu uso G. Em palavras terminadas com ágio, égio, ígio, ógio e ujo, também é G. Verbos terminados em ger e em gir, também é G. E palavras derivadas escritas com G. Exemplo, né? Passagem, vertigem, ferrugem, vestígio, relógio, refúgio. Com ágio, pedágio, sacrilégio, proteger, fugir, fingir. Todas essas palavras com G devem ser escritas, separadas sílabas e reescritas na frente, ok? Depois vamos na com J. Essas palavras cujo o étimo latino se escreve com J. Em palavras derivadas de uma palavra escrita com J. Em formas verbais dos verbos terminados em jar e gear, no infinitivo. E em palavras de origem tupi, africana e árabe. Então, olha lá. Viajar, arranjar, lisonjear. Exemplos de palavras do tupi, africana e árabe. Pajé, jequitibá e genipapo. Então, quando é originário do tupi, da África e dos árabes, geralmente é com J. Não é uma regra, tá? Não tem como ser regra, porque na língua portuguesa existem várias exceções. Então, na dúvida, consulte o dicionário ou o Google. 10. Complete as lacunas das palavras que seguem utilizando G ou J. Então, eu passei da letra A até a letra J para vocês completar com G ou com J. Vocês vão completar, depois vocês pegam a correção, corrijam, através de quê? Dicionário ou do Google. Corrigiu? Copia, separa as sílabas e reescreve novamente, ok? A ortografia, nenhum professor a domina ou a detém 100%.
porque nós não somos máquinas, nós somos humanos. E nós, na dúvida, na escrita de qualquer palavra, nós procuramos o dicionário. Antigamente usava-se muito o dicionário. Hoje em dia, nós recorremos ao Google. É mais rápido, né? E muito mais fácil. Mas e aí? Quanto mais você ler textos, você vai enriquecer o seu vocabulário ortográfico. Quanto mais você escrever as palavras que estão na apostila, escrever, separar sílabas e copiá-la de novo, ou seja, juntar as sílabas novamente, você vai estar treinando ortograficamente para o concurso. E treinando também a separação silábica, ok? Esses 20 minutos de aula foi sobre ortografia do ensino fundamental. Voltarei segunda-feira com mais aproximadamente 20 minutos de aula para estar falando para vocês sobre divisão silábica, ok? Uma boa tarde.